e falamos sobre os impactos do tarifaço lá nos Estados Unidos. Também falamos sobre os impactos do tarifaço aqui no Brasil. Um grupo de empresários brasileiros vai até os Estados Unidos no início de setembro em busca de negociações para por fim, ou pelo menos amenizar, as sobretaxas impostas aos produtos brasileiros exportados para o país. A ideia é participar de encontros com autoridades americanas. Então vamos falar mais sobre as expectativas para essa conversa com o Marcos Matos. Ele é diretor-geral do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Marcos, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Marcos, muita dificuldade nessa negociação com os Estados Unidos. A gente aqui vem destacando que o governo brasileiro ainda não conseguiu esse diálogo mais direto com o governo americano. E temos aí os setores afetados pelo tarifaço somando prejuízos. Falando especificamente do setor do café, o setor que você representa. Daqui a pouquinho trazendo um panorama do que já temos até aqui, mas um olhar para o futuro. O que esperar dessas negociações? Quais são as expectativas para essa conversa e se de fato há um encontro marcado com autoridades americanas, se autoridades americanas vão receber os empresários brasileiros e ouvir seus pedidos? Bom, nós estamos acompanhando todo esse desdobrar dessas ações e por isso vamos estar junto com a National Coffee Association. O Secafé tem a satisfação de, junto com a missão da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que é muito importante, nós ganhamos força, estaremos com outros membros do agronegócio brasileiro. E o Secafé, como café, ele já havia aberto alguns diálogos com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nós notamos que ali nós percebemos informações um pouco equivocadas sobre o mercado, sobre projeções de safra que já foram feitas há algum tempo, sobre certos alívios na produção, quando na verdade a gente levou a informação de que a produção brasileira, a colheita brasileira está em dificuldades, o mundo também, e o consumo vai bem. Então a questão é, o café brasileiro ele é essencial para o consumidor norte-americano, para que não se tenha mais inflação nos Estados Unidos, porque somos mais de 30%. Então, esse diálogo foi aberto e a gente pretende fazê-lo de forma presencial. Vamos estar junto da National Coffee Association, temos uma perspectiva de reunir parlamentares republicanos. Então, são algumas agendas que são fundamentais. O setor privado, daquilo que ele pode fazer, ele está fazendo, mas a gente entende que a abertura de diálogo, do ponto de vista governamental, Brasil e Estados Unidos, ele é fundamental, porque existem outras contrapartidas, existem outros setores da economia afetados, então a gente entende que aquilo que a gente pode fazer, estamos fazendo, mas precisamos seguir no senso de urgência e na pauta econômica na negociação entre os dois países. Marcos, quando você fala desse diálogo aberto, né, que já teve início, o que já temos de sinalização até aqui? Uma sinalização positiva com relação à possibilidade de, por exemplo, isentar o café dessa sobretaxa? Esse é o grande assunto das reuniões, porque a nossa argumentação é de que o café brasileiro ele é essencial no mercado americano. O mercado americano é formado por empresas centenárias, 76% da população americana toma café, 1,2% do PIB norte-americano se deve ao número café, e a gente tem esses números graças à National Coffee Association, que chegou aqui 2,2 milhões de empregos são gerados nos Estados Unidos por conta do café, e dado o café ser o produto, a bebida mais famosa, mais emblemática das famílias norte-americanas, a inflação já está sendo detectada na bebida. Isso porque o tarifaço começou a partir de 6 de agosto e nossos exportadores já começaram a ter prejuízos. Então, essa relação, os dados de inflação, os dados de produção, de consumo, a participação brasileira, os blends que são únicos. O Brasil, há séculos, participa de forma majoritária dos blends. Então, nós já conhecemos os parâmetros sensoriais do consumidor americano e não se faz fácil substituir o café brasileiro, principalmente no momento em que a produção de café arábica no mundo está muito apertada, dadas as dificuldades climáticas. Então é esse tipo de diálogo, ele é técnico, ele é focado na realidade do mercado. E desde o começo dos nossos diálogos, nós podemos colocar aqui 2 semanas, o café passou de uma faixa de 2,70 a 2,80 na bolsa para quase 3,60 e continua subindo por conta dessa pressão inflacionária e desregulação do mercado, desequilíbrio do mercado, porque todo fato que gera imprevisibilidade e gera restrição ao fluxo do comércio mexe com o mundo como um todo. É claro que, né, Marcos, a gente trabalha com esse cenário positivo dessas negociações, mas em caso de um cenário adverso,
quais seriam os impactos para o setor e quais seriam as alternativas. Você fala dessa busca pelo café no mundo, redirecionar mercados, é o que está no radar do setor? Olha, o trabalho de redirecionar, de abertura de mercados, esse é de longo prazo, esteve sempre na nossa agenda, temos mercados crescentes, até os mais tradicionais, como a União Europeia, cresceu o ano passado em função das novas regras ao fluxo do comércio, a lei de desmatamento, e o Brasil tem dados para comprovar, a gente criou uma plataforma que atende o nosso importador, fazendo o monitoramento socioambiental de cada um dos 260 mil cafeicultores que exportam para a União Europeia. Então, todos esses mercados são importantes, países árabes, países asiáticos, temos o fenômeno da China, então tudo isso já é atendido. A questão é que os Estados Unidos é o maior consumidor global, ainda demanda 5,5 vezes mais que o consumo hoje da China. Enquanto a gente exportou ano passado 980 mil sacas para a China, a gente exportou 8,1 milhões de sacas para os Estados Unidos. Então, são pautas diferentes. Para nós, a gente precisa resolver a questão dos Estados Unidos porque é uma questão econômica dos dois lados. Então, tem argumentos fortes para os dois lados. Se isso não acontecer, nós vamos ter um grande prejuízo na cadeia e um grande desarranjo global com preços cada vez mais altos na bolsa, sem saber para onde o mercado vai, porque não há limites. E aí entra a questão do plano de contingência, que nós fizemos contribuições, porque hoje o café verde ele não está englobado naquele plano de contingência apresentado pelo governo federal. Então a gente também está trabalhando internamente para socorrer os nossos exportadores que estão sendo afetados pelo tarifaço. Então, esses dois pontos, né, Marcos? Quais são os impactos que vocês já sentem com relação a esse tarifaço de Donald Trump e também a avaliação do setor com relação a esse plano de socorro? Porque, por exemplo, muitas medidas, inclusive citadas nesse plano, ainda dependem de regulamentação. Sem dúvida nenhuma. O que a gente já está vendo, contratos postergados, cancelados, mas principalmente postergados e sendo substituídos por cafés de outras origens, apesar do custo mais alto. Quando a gente faz essa postergação de contratos, é uma dor de cabeça enorme, porque o mercado ele é invertido já há alguns anos, ou seja, o futuro é mais barato que o presente. Os juros são altos, os custos administrativos são muito altos. Quem tem ACCs, que é o adiantamento de contrato de crédito, de câmbio, esse adiantamento, quando você tem um problema entre as partes dos contratos, se transforma numa dívida de curto prazo de altos juros para os exportadores. Então, esses são os pontos. Quando foram anunciados 30 bilhões de financiamento, crédito, não se detalhou limite por empresa, carência, juros. As instituições financeiras já estão agilizando essas linhas para que tenha rapidez e menor burocracia. Outro ponto, o reintegro, que é tão importante para o Brasil, ele engloba o cafés solúveis e cafés torrados e moídos. Só que 90% que a gente exporta para os Estados Unidos, 80% de arábica e 10% de conilon, 90% são cafés verdes, não fazem parte do Reintegra. Então nós fizemos uma emenda junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, solicitando outra medida, porque já que o café verde não faz parte do Reintegra e não dá para mudar todo o marco legal, nós solicitamos um percentual mais alto de crédito presumido de PIS e COFINS, de 10% para 50%. Dadas as nossas contas de impacto dos exportadores e dado o benefício fiscal que receberíamos, seriam equivalentes. Então, de 10% para 50% de crédito presumido de PIS e COFINS nos ajudaria nesse momento, porque ficou impeditivo exportar para os Estados Unidos com 50% de tarifa, considerando que a Bolsa já vai para os preços recordes novamente. Marcos, sucesso nessa missão lá nos Estados Unidos. A viagem está programada para acontecer logo no início de setembro, entre os dias 13 e 4 de setembro. Empresários que vão até Washington tentar avançar nessas negociações. Marcos, muito obrigada. Até uma próxima. A gente mantém aqui contato para atualizar toda a nossa audiência. Muito obrigado. O Secafé segue à disposição de todos vocês. O Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, nessa conversa aqui ao vivo com a gente. Bom dia.